Nosso bem-vindo a todos, também aos pais que, vindo à nossa reunião hoje à noite, nós temos um compromisso, adorando e celebrando ao Senhor, também algo da palavra do Senhor, para nos ajudar, nós pais. Eu me lembro quando eu estava sendo preparado para ser pai. Era o ano de 1997, mês de agosto, minha esposa grávida da primeira filha, alguns meses de gravidez, era o início da gravidez. A gravidez acho que tinha começado em maio, e agosto, então o pessoal diz, olha, já com o projeto de Deus, de ser pai, e estava marcado para o ano seguinte, no mês de janeiro. Mas você sabe como é que acontece com algumas crianças, chegam antes, alguns dias antes. Então ela, ao invés de nascer em 98, dia 3 de janeiro, nasceu 29 de dezembro. Não é a minha filha Esther não, viu? É a outra filha, daqui a pouco vocês vão conhecer, ela vai passar aqui, ela está em culto agora. Oi? Não é Esther, é Estela, minha filha Estela, primeira filha que nasceu em 97. Essa aqui já é da virada do século, né? Ano 2000. É uma benção essa menina também. Ambas são filhas que Deus tem me abençoado. Me levaram hoje para almoçar no shopping. Eu falei, muito bem, vou ajudar vocês a economizar. Vamos almoçar. Tá para mim e para a esposa. Eu como um pouquinho, sou econômico nisso aí, né? Cuido do poste, né? A alimentação, é uma bênção. Ir almoçar em família, como fizemos hoje, no horário do almoço. Muito bem, vocês estão preparados? Minha filha disse, pai, quanto tempo você vai pregar? Eu falei para ela algo muito sério, o mais rápido possível, porque tem peça teatral, mas vamos pregar dentro do tempo que Deus pode, com propriedade, da maneira que lhe apraz, falar aos nossos corações. Lucas capítulo 8. Eu troquei de pai umas 4, 5, 6 vezes durante a semana. Você não tem ideia. Fui mudando para tentar chegar ao pai que Deus tem para falar conosco hoje à noite. Lucas capítulo 8, do verso 40 ao verso 56. Lucas 8, do verso 40 ao verso 56. Vocês sabem o título da mensagem? Gravaram o título? O pai que prostrou-se aos pés de Jesus. Ele tem nome, a Bíblia menciona o nome dele, não é? Eu não coloquei. Eu ia colocar assim o título: A Dedicação de um Pai. Mas eu ia ter noção de que pai eu estaria falando, mas o pai que prostrou-se aos pés de Jesus, entre outros homens que assim procederam, Jairo, este pai mencionado aqui na palavra de Deus. Vocês conseguem ficar em pé alguns instantes? Só para fazer uma... Lucas 8, 40, a partir do verso 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe ou principal da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Esse ele aqui é para o Senhor Jesus. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele,
tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E diz Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Vamos orar. Nosso Deus e Pai celestial, queremos e iremos na direção e obra do Santo Espírito, no ensino da palavra, uma mensagem, quando a nossa atenção volta-se para a comemoração que se faz no segundo domingo do mês de agosto aos pais. O pai, o homem no seio da família. Oramos pelos pais aqui, pela pregação e ensino da palavra, pelo pregador. Usa-me, Deus, capacita-me. E com todos, nos dê a compreensão, o entendimento que precisamos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Obrigado você que gentilmente se colocou em pé. O pai que prostrou-se aos pés de Jesus. Nesta história, nós temos um pai que se dedica à sua tarefa de pai, ao seu trabalho paterno, assume as suas responsabilidades paternas. Ele vai em busca daquilo que a sua filha mais necessita. Ele vai em busca daquilo que a sua filha mais precisa. Ele vai em busca daquilo que a sua filha mais carece. Ele vai em busca daquilo que a sua filha mais requer. Ou seja, a cura. E o interessante é que ele vai ao lugar certo, aos pés de Jesus. Ele, Jairo, está investindo em favor de sua filha. O seu investimento é exatamente o melhor que ele poderia fazer. Um esforço absolutamente impressionante, irmãos e amados.
para que sua filha tenha um encontro com Jesus, e que esse encontro seja uma importante experiência em sua vida. Nós vamos observar, vamos conhecer um pouquinho esse pai, por nome Jairo, que prostrou-se aos pés de Jesus. O texto diz que ele é o líder da sinagoga, um homem com as suas responsabilidades, o principal da sinagoga, um líder da comunidade. O texto aqui diz: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. A sinagoga era o lugar onde os judeus se reuniam para ler as Escrituras, para estudar o livro da lei, os salmos, os profetas, aprendendo e ensinando os seus filhos. O Jairo era alguém que supervisionava o culto, cuidava dos rolos das Escrituras, supervisionava e cuidava do funcionamento ao prédio onde a sinagoga funcionava. É dito que o líder da sinagoga era um dos homens mais respeitado e importante na comunidade. Eles desfrutavam de certa importância, de certo respeito na comunidade. Jairo também, nós olhamos para o texto e entendemos que era um homem abnegado, desprendido, pois deixou seus afazeres para investir tempo em favor da cura de sua filha. Um homem também persistente. Ele insiste, ele suplica, ele roga, ele clama que Jesus entre em sua casa para ver sua filha, que estava gravemente enferma. E ele também é um pai que soube a quem recorrer em tempo de crise familiar. Jairo soube ir à fonte certa, Jesus. Ele soube ir da maneira correta, prostrando-se. Ele fez também o pedido da maneira certa, suplicando, clamando. Ele poderia ir a outro lugar? Poderia. A situação econômica dele permitia isso. Condição social, condição ou crença religiosa, entre outros fatores, entre outras coisas, permitia que ele pudesse ir a outro lugar. Mas ele vai diante daquele que pode fazer tudo. Amém? Jesus. Ele vai diante de Jesus. Todos os seus esforços, ou todos os outros recursos para salvar, para trazer a cura para sua filha, haviam sido esgotados. Todas as outras possibilidades tinham chegado ao fim. Jairo, então, busca em Jesus, ou busca Jesus. E ele tem nessa busca a Jesus, ele a faz com um profundo senso de urgência. Sabe quando você diz que as pessoas estão correndo contra o tempo? Interessante que esse barulho afeta mais vocês do que a transmissão, sabia disso? Porque tem que pegar aqui, né? O som, neutraliza-se o som do ambiente, então depois se você for assistir a nossa transmissão no YouTube ou pelo Facebook, o vídeo, você vai perceber que quase nem teve barulho de uma carreta passando por aqui, mas eu mencionei para lembrar que nós estamos em agosto, é mais ou menos assim que acontece. Todos os recursos esgotam, chega ao fim, e Jairo então tem Jesus, ele vem para Jesus com um profundo senso de urgência. Não sei se você está conseguindo se identificar com Jairo, ficar no lugar dele, tomar o lugar de Jairo. Não é fácil você ficar no lugar dele. Uma filha à beira da morte, e ele então esgota-se os recursos possíveis, e agora só tem algo do terreno
do impossível. O impossível é com Ele, com Jesus, o Deus do impossível. Para Ele não há obstáculos, barreiras, Ele é o Deus do impossível. Você sabia que a posição religiosa, a posição social, econômica de um homem, entretanto, não o livra do sofrimento? Pode pensar sobre isso? Jairo era um líder, um homem rico, influente, mas a enfermidade chegou à sua casa. Mesmo ele tendo dinheiro e influência, ele não conseguiu colocar ou afastar, deixar a morte do lado de fora da sua casa. Seu dinheiro e sua influência não puderam manter a morte do lado de fora da sua casa. Amados, queridos, os filhos dos ricos ficam doentes e morrem também. A morte chega aos casebres, tanto quanto chega aos palácios. É verdade. Ela chega aos chefes, como chega também aos servos, chega aos ricos e aos pobres também. Ainda há pouco, lendo o jornal, falei, nossa, morreu fulano de tal. Uma pessoa influente na nossa cidade, fazendeiro, agropecuarista. E eu quando li o que aconteceu com aquele homem, uma telha cai no seu corpo, sua cabeça, cai no chão, bate a cabeça, vai para o hospital, não resiste, morre. A morte chega também. Não respeita a classe social, posição, nada disso. 2 filhos ricos tiveram seu pai acometido por uma grave doença. Rapidamente, levaram seu pai para o hospital. O médico, depois de fazer o exame, disse que era algo muito grave. Os filhos disseram, doutor, não se preocupe, nós temos dinheiro, pode ficar tranquilo, queremos pagar por tudo. O médico disse para eles, não estou falando de dinheiro, estou falando de saúde. Alguns acham que o dinheiro resolve tudo, não é assim. Pode comprar o remédio, mas não a saúde. Mas eu conheço quem tem a solução para tudo. Amém? Você conhece. Jesus, esse Jesus no nosso texto aqui. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Amém? Amém? Graças a Deus por isso. Se estivermos na mesma situação de que Jairo ficou, podemos chegar no nome dele ao trono da graça de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu tive uma filha à beira da morte, agora é essa aqui, ó. É essa aqui. Asfixiando-se com leite naquele mês de maio de 2000, recém-nascida. Que desespero. Eu peguei, o que eu faço, Senhor? Mas Deus interveio. Eu fiz alguma coisa na tentativa. E quando chegou ao hospital, de cada 100, o índice que eles me disseram, 1 escapa. Por isso, quando eu a vejo tocando aqui, sendo um instrumento usado por Deus, Deus preservou a sua vida. Buscamos ao Senhor. Um pai que era líder principal da sinagoga, alguém importante, mas um pai abnegado, um pai desprendido, um pai persistente, um pai que soube a quem recorrer em tempo de crise familiar. Ele também é um pai
que leva Jesus para a sua casa. Ele leva Jesus para a sua casa. Tem uma pergunta aqui. O que é que os pais, eu me refiro a homens, os pais, estão levando para a sua casa hoje? Número 1, dinheiro. Vamos discutir a questão da importância do dinheiro ou não. Número 2, que os pais estão levando para a sua casa hoje, diversão. Até aí? Número 3, vícios. 4, violência. Pais levando violência para os seus lares. Número 5, infidelidade. Está apertando o cinto, não dá. Dá mais uma apertadinha final. O que é que os pais estão levando para os seus lares hoje? Abusos. Você pode analisar o índice de crianças abusadas, na sua maioria dos abusos contra crianças começa nos lares. Eu tenho ouvido histórias horríveis. E você também tem acompanhado pelo noticiário, pela TV, casos às vezes que quando vem ao conhecimento da opinião pública, passaram-se às vezes até décadas, anos, e nós ficamos chocados, apavorados, num grau terrível de espanto. Como isso pode estar acontecendo? E você chega às vezes a pensar, acabou, mas em algum outro lugar aquilo está acontecendo e vai vir à tona. Até onde tem chegado a situação dos lares, das famílias. Jairo levou para a sua casa Jesus. Não levou morte, levou vida, e vida com abundância. Agora, entenda uma coisa. Não foi uma tarefa fácil para Jairo levar Jesus para a sua casa. Jairo enfrentou desafios para levar Jesus para a sua casa. Quer ver um desafio já de imediato que você encontra no texto? Multidão. Multidão. Quando você lê sobre multidão na Bíblia, é bom multidão, mas tem hora que multidão atrapalha, cria obstáculo. A multidão estava apertando Jesus. O texto diz que a multidão apertava no caminho para a casa de Jairo. Diz o texto que a multidão apertava Jesus. É interessante quando o texto diz que a multidão apertava, porque um toca daqui, outro toca dali, todo mundo. Já andou quando tem muitas pessoas? Imagina você com a criança numa multidão. Tem que segurar muito firme a mão, para a criança não escapar. Senão, uma multidão é algo complicado. A multidão apertava. Ele enfrenta este desafio. Já tem pressa, tem urgência. Jesus está indo, a multidão apertando. E, inclusive, Jairo vai presenciar um milagre de Jesus com a pessoa, enquanto ele está aguardando ser atendido por Jesus. Um atendimento de Jesus passa à frente da situação de Jairo. Essa mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo tinha quase 12 anos, e essa mulher sofria por 12 anos, e ela nem teve a condição de conversar com Jesus como Jairo tivera. Talvez Jairo tivera por causa da posição social dele, a influência, enfim. Mas essa mulher tinha no seu coração, ou tinha algo de aquecimento no seu coração, uma confiança. Se eu tiver a condição tão somente de tocar nas vestes de Jesus. Já imaginou alguém tocando nas vestes, na orla das suas vestes? Ela teve a convicção
serei curada. E ela toca. E Jesus com Jairo, naquela urgência do momento, indo para a sua casa, Jesus para, porque Jesus não está preso ao tempo como nós estamos. Eu fico imaginando as Martas da vida, vamos Senhor, não dá para resolver essa questão agora não, isso é de menos importância, saber quem tocou o Senhor, tem uma pessoa precisando. Tanto é que Pedro falou, Senhor, a multidão te aperta, todo mundo estava tocando em Jesus. O Senhor pergunta, não fazia sentido, tinha anexo a pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Vários tocaram em Jesus, mas ninguém tiveram o toque da mulher em Jesus. E não adianta você dizer que você é tímido, acanhado, envergonhado. Ele ficou aguardando, quem me tocou? E a Bíblia registra que a mulher se apresentou. Cadê meu texto aqui? E vendo, versículo 47, então vendo a mulher que não podia ocultar-se. Quando Jesus busca uma manifestação pública, meu amado, o pessoal aqui na igreja, quando vem ao conhecimento de Cristo como Salvador, aliás, todos nós, né? Todos nós temos um receio tremendo. Eu falar na frente, todo mundo me olhando, dá um medo, não dá. Você fica acanhado, não fica, mas Jesus trabalha para que você saia dessa situação de oculto a público. É o que aconteceu com a mulher. Aproximou-se e tremendo, o que a mulher faz? Prostrando-se ante ele, ela se prostra, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ela havia tocado em Jesus. Ela tinha uma enfermidade, irmãos. Ela sofria por 12 anos com essa enfermidade. Ela já havia gastado todos os seus recursos. Havia esgotado a condição financeira com médicos, sem poder ser curada. E agora, um toque. Isso me impressiona muito, um toque faz uma grande diferença na orla da vestimenta de Jesus. Isso é milagre, amados, amém? Isso é milagre. E você olha e fala assim, se Jesus fizer algo que fez para essa mulher na minha vida, o que ele diz para ela? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Crer, firme, convicção, Ele pode, Ele pode, Ele pode. É Ele que cuida de nós, é Ele que cuida daquilo que chega para você, da palavra dEle. Nós buscamos a orientação, a direção nele. E Jairo tem que ser agora, então, nesse cenário aqui, um pai paciente, aguardando. Calma, Jairo não fala nada. Só que tem a questão da multidão, da mulher, e tem um outro fato, ele tem que vencer uma constatação de fatos. Jesus vai até algo mais profundo, é incrível, amados. Deixa chegar até a situação onde, semelhantemente, faz os socorristas com alguém que está afogando. Deixa esgotar todos os recursos daquela pessoa, tentar por si mesma sair da situação de não se afogar. Aí o socorrista entra, ele vai até a situação de esgotar totalmente todos os recursos. Chega alguém e traz a notícia da morte da filha de Jairo, e traz a notícia com uma observação também. Não é só avisar que a filha morreu, mas também ele observa, não incomodes o mestre. Esse indivíduo que trouxe a notícia, ele cria num Jesus que só poderia atender a situação de cura daquela menina. Morreu, ele não tem mais poder para fazer nada, já morreu. Não incomodes o mestre. Problemas que parecem não ter solução,
Jairo ouve palavras duras, tristes, que certamente trariam desespero ao seu coração. Tua filha está morta. Mas o que é que Jairo ouve do Senhor Jesus? Jesus tinha uma palavra para Jairo, versículo 50. Jesus ouviu a informação, a notícia para Jairo. O que ele fala? Não temas, crê somente e será salva. Jairo, não temas. Essa é palavra de esperança. Você está passando um momento difícil e a palavra de Deus para você é: não temas, crê somente. Quando você puder, leia sobre George Miller. Esse homem disse o seguinte: o início da ansiedade é o fim da fé. O início da fé verdadeira é o fim da ansiedade. Vou repetir para você. O início da ansiedade é o fim da fé. O início da fé verdadeira é o fim da ansiedade. E George Miller aprendeu isso com quem? Com Jesus. Ele tinha um orfanato, ele cuidava de várias crianças. E milagrosamente chegavam para aquelas crianças o que elas necessitavam, alimentos, de uma forma muito impressionante. Isso acontecia e aquele homem exercitava sempre a sua fé, vivendo os impossíveis de Deus na sua vida. E sempre lembrando, Ele está comigo, ainda que eu esteja vivendo um momento do vale da dificuldade, Ele está comigo. Pergunto-te hoje à noite, quem é que estava com Jairo? Não é Jesus? Estava com ele. E Jairo leva Jesus para sua casa. Finalmente Jesus chega à sua casa. Jairo superou tudo. Tudo que ele poderia fazer, ele havia feito. Agora o resto era com Jesus. Aquilo que é possível você fazer, faça. E Jesus deixou Jairo fazer aquilo que era possível ser feito. O possível você faz. O milagre, o impossível é com o Senhor. Deus não vai fazer o possível, que é a sua alçada a fazer. Ele vai realizar o impossível. O verso 51 diz que entrando em casa, Jesus entra com o trio, Pedro, Tiago e João. Essa comitiva dele, esse trio, Pedro, Tiago e João. E no quarto só entra Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Não tem o nome dela aqui não, mas ela tinha uma mãe, que estava em prantos talvez, chorando, pensando, se Jesus tivesse chegado ontem, não teria minha filha morrido hoje. E todos choravam e planteavam. E olha que situação de morte entre o povo judeu, eles até pagavam gente para ajudar a chorar. Chama lá as carpideiras, choro, pranto. Mas há uma situação de riso aqui, que é muito estranha no texto. Quando Jesus fala, não choreis, não está morta, mas dorme. O que deveria ser de conforto para eles, foi de escárnio, riram-se dele. Por que riram de Jesus? Porque ela estava morta. Mas o que Jesus quis dizer, que era algo semelhante ao sono. Porque quem está dormindo, você chega e desperta. E Jesus estava ali para despertar aquela menina, amém? Para despertar. Eu sei que tem gente que é difícil se acordar quando está dormindo, parece que está até morto, né? Fulano. Não pode parecer. Tem um homem que foi ao culto com a mulher, não sei qual a razão. Ele dormiu, a mulher cutucou bem, acorda. Ele, mulher, dorme.
e deixa em paz, coisa assim. Mas é como se ela estivesse dormindo. E Jesus, o que Jesus fez com esse pessoal? Pôs fora. Os escarnecedores ficam de fora, entre os discípulos, o pai, a mãe da menina. E uma palavra, basta uma palavra. Com Jesus, com Deus, é uma palavra. Como quando na criação, haja luz, houve luz. É uma palavra. Basta para ele uma palavra. A Bíblia diz aqui, clamou dizendo, levanta-te, menina. Deu uma ordem para uma menina que estava morta. Chega o Espírito. O Espírito volta. E a menina levanta. Interessante que ele falou, gente, é para dar de comer para essa menina, está com fome. Ele atende a necessidade e vai até a detalhes da necessidade. Mandou dar de comer para a menina. Ela teve um encontro com Jesus. Uma experiência que certamente marcou a vida dela e dos seus pais. Ela vivia essa experiência com o Senhor. Marca. É impressionante. De certa feita estava vários adultos num avião, viajando, uma viagem de avião, e um garoto, tranquilo da vida, nada parecia incomodar aquele garoto, nem turbulência, nem tempestades, nem parecia que ele estava dentro de uma aeronave, de um avião. Ao que um adulto então interrogou aquele garoto, dizendo assim, garoto, já passamos por turbulência, por tempestade, agora é noite e você nem parece estar num avião. Por que você está tão tranquilo e sem medo? Ao que o menino respondeu, por que eu deveria ter medo? Meu pai é o piloto desse avião. Amém? Meu pai é o piloto desse avião. E eu encerro com você com a consideração. Será que é dessa forma que os nossos filhos se sentem em relação a nós, pais? Ou será que somos, ou temos sobre eles, a nossa influência tem sido uma influência que tem provocado dor, que tem provocado insegurança, medo, desconfiança, tristeza? Isso me faz pensar, até na minha pessoa como pai. Como é que tem sido a minha influência como pai sobre os meus filhos? Será que eu tenho provocado dor? Será que eu tenho provocado insegurança, desconfiança, medo, tristeza? Que nós possamos ser como o pai Jairo. Possamos aprender com o Senhor, que possamos mostrar para os nossos filhos que nós conhecemos, que nós relacionamos, que nós temos compromisso, comprometimento com a pessoa do Senhor Jesus. Você, pai, não é um super-homem, você é um super-pai. Somos de carne e osso, pessoas falhas, mas precisamos conhecer aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Eu preciso levar os problemas, os percalços, os contratempos da minha família diante do altar de Deus, em nome de Jesus. Ele pode. Só estou pregando aqui para você que estou pregando, porque Ele pode, é Ele que nos capacita. Eu falei para você que eu troquei de mensagem de pai, Senhor, que pai pregar. Já na madrugada, fechando a Bíblia, numa alegria imensa, obrigado, Senhor,
pela mensagem. Também que a minha esposa nem perturbou, ela foi dormir e eu fiquei nos meus estudos de uma maneira muito serena. Eu cheguei, ela já estava roncando quando eu fui. Perdão, pode falar que ela estava roncando, mas é normal, eu também ronco, nós roncamos, não é verdade? Só a criancinha que suspira, não é? Criancinha suspira, mas nós que já passamos por fases e etapas, não suspiramos mais, essa é a verdade. Coloquemos-nos em pé nesse momento. Eu falei para minha filha que eu ia chegar na mensagem até 8h15. Olha lá, filhinha. Tem uma peça da minha filha de teatro, que benção, irmãos. Assistimos a peça hoje de manhã e eles ainda querem nos surpreender hoje à noite. Está parecendo esse povo da teledramaturgia. Agora mudou, você viu? No passado você assistia algo na teledramaturgia, já sei o final, já sei o final. Agora não, eles mudam, não é? Agora você não sabe o final, tem um final diferente. Gravam 10 finais, porque se repetir 10 vezes, muda o final. Muito bem. Que bom, o senhor Renato deu para chegar aqui conosco, tá? Ele estava semana passada com a gente, uma bênção. A visita do senhor Renato, dona Marilene, novamente, o pai da Andréia, o senhor José Nunes, a senhora Andréia, que para ninguém ter dificuldade com o nome dela, já sabe o nome da filha, sabe o nome da mãe, tá? E outros mais que estão conosco nessa abençoada noite que o Senhor está nos concedendo, tá bom? Vamos orar agora. Eu creio que algo do Senhor está no seu coração. Continue, deixe Deus agir. Continue. No propósito dele, há muito ainda para ser feito. Vamos orar. Bendito Deus, agradecemos ao Senhor que se manifesta para conosco na nossa vida, suprindo. O Senhor é poderoso para suprir e supre todas as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Falamos hoje do mesmo Jesus, deste relato verídico da palavra do Senhor. Para sempre a palavra do Senhor permanece no céu, ela é uma palavra eterna. Temos crido e recebido do Senhor melhor. O Senhor trata conosco com misericórdia e graça, porque nada merecemos, sabemos disso. Obrigado, Senhor, por cada preciosa vida de pais, de irmãos, de amados neste culto hoje à noite. Obrigado pela capacidade que vem do Senhor para pregar a palavra do Senhor em poder e demonstração do Teu Santo Espírito. E obrigado, Senhor, pela direção e obra nesta igreja, que faz parte do projeto, daquilo que o Senhor ainda há de fazer, e para lá estamos indo, pela graça do Senhor. Oramos por tudo quanto o Senhor tem feito, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Nós vamos encerrar a nossa transmissão agora. Não temos condição, por enquanto, de apresentar o que será feito no teatro, mas agradecemos os que nos acompanharam na transmissão e desejando que você da transmissão tenha Deus falado com você. Deus te abençoe.